tarde, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Mais um programa estamos iniciando, A Voz da Profecia. É um programa idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como você já sabe, Bíblia na mão e Jesus no coração. Isso mesmo, vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 11. O que esse capítulo tem a nos ensinar sobre adoração e sobre outros temas também. Quero agradecer a você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. O nosso intuito é levar Jesus Cristo à sua casa e à sua vida. Amém? Então, Leila, como é que você está? Tá tudo bem? Como é que foi a semana? Olá, Evandro. Boa tarde para você. Boa tarde, caro ouvinte. A paz seja com cada um de vocês. A semana foi um pouquinho corrida, mas valeu a pena. Dando o estudo bíblico, pregando a palavra, tendo meus afazeres e Deus conduzindo tudo. Espero que você também tenha tido uma boa semana e que Deus está no controle das nossas vidas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembrando que você também pode acessar o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Entre em contato conosco, lá estão os nossos contatos. Quer fazer um pedido de oração? Quer receber estudo bíblico? Quer fazer um pedido de música? Mandar um alô? Mandar um abraço para alguém? Aproveitar esse momento que nós estamos nessa emissora? Você pode então fazer o seu pedido, fazer a sua petição, sua sugestão também. Então participe. E se você perdeu algum outro programa, não se preocupe. Lá tem todos os programas anteriores, tá bom? Então vamos iniciar mais esse programa. E como de costume, a gente vai ouvir uma música bem especial que fale ao seu coração. E logo após nós vamos ver um breve resumo do que nós vamos estudar hoje em 1 Coríntios capítulo 11. Pedimos que você preste bastante atenção, porque Deus vai falar ao seu coração ensinamentos que acho que você muitas coisas não sabia, mas hoje você vai ficar sabendo. Então, vamos ouvir a música e logo em seguida a gente está de volta. Na noite antes de sua morte, Jesus se reuniu com seus discípulos para jantar.
Ele sabia que estava chegando a hora de sua crucificação e que não tinha mais muito tempo com seus amigos. Por isso, essa última ceia com eles era muito importante. Durante o jantar, Jesus pegou em um pedaço de pão e um copo de vinho e os distribuiu aos discípulos. Ele explicou que o pão representava seu corpo, que seria dado por eles. O vinho representava seu sangue, que seria derramado para trazer a salvação aos homens. Ao final da ceia, Jesus ordenou que os discípulos repetissem essa cerimônia como uma forma de lembrete do Salvador. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. A igreja cristã primitiva passou a celebrar a Santa Ceia regularmente, tanto que durante o século I e a primeira parte do segundo, os primeiros cristãos descreviam esta cerimônia como a festa do amor, que lembrava o amor de Cristo representado através de seu sacrifício. 2000 anos se passaram desde a primeira Santa Ceia e ainda hoje cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Porém, é interessante notar que no capítulo 11 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala sobre a data de validade da Santa Ceia, ou seja, ela não deverá ser praticada para sempre. No verso 26, ele declara: porque toda vez que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que, embora a Santa Ceia fale da morte de Cristo, ela ao mesmo tempo lembra que o cristianismo não adora um Deus morto. A ressurreição de Jesus é uma verdade tão importante quanto a sua morte. E se a Santa Ceia é para lembrarmos dele, em breve não precisamos mais dela, pois ele retornará. E então o que era saudade se transformará em alegria. O simbolismo se encontra com o real. E uma grande ceia será realizada não somente com os 12 apóstolos, mas com todos os discípulos que seguiram a Cristo nesta terra. Mas ele disse, isso é costume. Mas ele disse que também não nas igrejas de Deus. Tá? Então que fique bem claro que quando Paulo diz que a mulher não deve usar o véu, é pelo fato de que para diferenciar das mulheres pagãs e imorais da época. Mas ele deixou bem claro que, como ele diz, e tratando-se da mulher, é para ela a glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Então não há necessidade do véu? Não, porque agora ela tem o cabelo no lugar da mantilha. E como ele disse, se alguém quer ser consciencioso, saiba que nós não temos tal costume. Paulo está dizendo, ó, se você quiser continuar, continue. Mas a igreja de Deus, a igreja de Corinto, não tem esse costume. As igrejas de Deus não têm esse hábito, tá? Então, só para vermos, né, podemos perceber que do verso 1 até o verso 16, Paulo estava instruindo as mulheres e os homens para fazerem diferenciação para que a adoração a Deus fosse mais perfeita, fosse mais bonita, fosse mais louvável. Que não fosse uma adoração parecida com os cultos pagãos. Isso a gente pode aproveitar para a nossa vida hoje. A gente tem que adorar a Deus como uma forma cristã. A gente não pode adorar a Deus de uma forma mundana. É isso que os versos querem nos mostrar. Isso mesmo. Assim como também ele falou para o homem evitar ter o cabelo comprido. Por quê? Porque o cabelo comprido é para a mulher e o cabelo curto é para o homem. Até também para diferenciar de que o homem de costa também não se pareça com uma mulher por causa do cabelo comprido, tá? E outro detalhe importante também, que Paulo disse que não tinha esse costume de usar tanto cabelo comprido porque as mulheres passavam muito tempo só penteando o cabelo. Você pode pensar, parece que é loucura, mas não é. Os estudiosos da época também dizem isso, tá? Então, a mulher já tem por natureza o seu véu, que é o cabelo e que de preferência seja comprido, certo? Se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, pode entrar em contato conosco que a gente esclarece com mais detalhes, tá bom? Nós vamos seguir agora a leitura a partir do versículo 17, onde agora Paulo dá instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. O momento final de Jesus aqui na terra, em que ele passa a ter a cerimônia do lava-pés e a Santa Ceia com os seus discípulos antes da crucifixão. Vamos lá? Versículo 17 diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer,
não os elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Mais uma bronca de Paulo aqui para o povo de Corinto, o povo da igreja. A gente costuma dizer que realmente Corinto foi uma da igreja que mais deu trabalho para Paulo nas suas instruções. Quando ele começa aqui, já no versículo 17, ele diz, eu vou lhe dizer outra coisa, mas não é elogiando não. Pelo contrário, é puxando a orelha do povo. Porque ele já começa dizendo que quando eles se reúnem, mais a reunião deles mais é para o mal do que para o bem. A reunião que eles faziam mais era desrespeitosa, não se aproveitava do que se aproveitava. Aí ele começa no versículo 18. Ele diz, olha, eu sei que vocês, quando se reúnem como igreja, existem essas divisões. Ou seja, as panelinhas dentro da igreja. Ele diz, até certo ponto é necessário. Ele disse, até certo ponto eu creio que deve existir, mas que não haja divisões. Porque, caro ouvinte, a gente também sabe que cada cabeça é um mundo, são opiniões diferentes, mas quando se trata da igreja, da doutrina, a igreja tem que estar unida e não em divisões. Então é necessário que ele disse, possa ter essas divergências entre vocês, é necessário que haja assim, esses partidos entre vocês, para que vocês se tornem aprovados e conhecidos. Então acontece isso? Acontece, mas que a igreja realmente saiba se diferenciar naquilo que a palavra diz, tá? Então, quando ele disse, quando vocês se reúnem, por exemplo, para celebrar a Santa Ceia. Nem é para isso a finalidade, Paulo disse. Porque vocês comem um na frente do outro, às vezes comem demais, e ele faz até uma pergunta. Será que vocês não têm o que comer em casa? Será que vocês não têm o que beber em casa? Porque enquanto um come, o outro está passando fome. Enquanto um não bebe, o outro está embriagado. Então havia essa bagunça até na hora da Santa Ceia. Então Paulo estava orientando o povo de Corinto, a igreja de Corinto, a ter no mínimo reverência, educação, responsabilidade em relação à Santa Ceia. Agora a gente vai entrar num ponto muito interessante, porque a Santa Ceia foi estabelecida por Jesus, certo? Como substituição pela Páscoa, certo? Lá do Antigo Testamento a gente pode ver que tinha a Páscoa ali em Êxodo, que era o pechar, né? Que se fala, que era a morte dos primogênitos, e eles deviam passar o sangue num cordeiro nos umbrais para que a morte não viesse e pegasse os filhos primogênitos. Ali era a Páscoa no Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, Jesus agora troca essa Páscoa agora pela Santa Ceia. Veja que em todos os evangelhos há descrito as Santas Ceias. Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João capítulo 13. Então, a Santa Ceia é muito importante porque Jesus mesmo falou, façam isso em memória de mim. Então, falando um breve ponto aqui, o que é a Santa Ceia, as igrejas se reúnem para tomar o pão sem fermento, porque o fermento simboliza pecado, então tem que ser um pão sem fermento, e um vinho sem álcool, para demonstração do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Aí, a gente vê no verso 17 que a gente pode perceber que, olha, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Olha só, Leila, então parece que o povo só fazia coisa errada, hein? Pois é, então assim, o povo se reunia e às vezes fazia só aquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam. Então Paulo está dando uma bronca aqui na igreja,
para dizer, eu não vou elogiar vocês pelo que vocês estão fazendo, como ele finalizou no versículo 22. Ele disse, eu vou elogiar vocês por isso? Ele disse, certamente que não. Então, eu não louvo vocês por isso, por esse comportamento, tá? Então, ele continua dizendo aqui, nós vamos ler aqui no versículo 23, que nós devemos tomar a Santa Ceia, mas de maneira responsável, exatamente como a Bíblia orienta. Vamos ler aqui só mais um verso, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que lhe também lhes entreguei, que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, tá? Então, o que deve ser o fator principal aqui? A memória em relação a Cristo e o seu sacrifício. Então, o momento da Santa Ceia é mais do que só você comer do pão ou beber do vinho. É um momento de introspecção. É um momento em que você analisa sua vida espiritual. Como está a sua comunhão com Deus? Como está seu relacionamento com Jesus? Como está seu devocional com Deus? Então, Paulo, ele chama a atenção do povo de Corinto para dizer, olha, vocês têm que entender que Jesus, ele deu essa instrução da Santa Ceia para vocês não ficarem só pensando, vou comer, vou beber, vou me fartar de vinho. Não é essa a intenção. A intenção é que eles fizessem isso sempre se lembrando, ou seja, em memória do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Então aqui tem que ter extrema responsabilidade, compromisso, intimidade com Deus e o principal, humildade. Porque até nesse momento também, né, na Santa Ceia, Jesus ele deu uma lição de humildade para os discípulos, porque a primeira coisa que ele fez foi lavar os pés dos discípulos. Isso é que é a lição de humildade. E o povo de Corinto, pelo contrário, bebiam, se fartavam, faziam as coisas de todo jeito, era a igreja organizada de todo jeito, havia divergências, havia facções, havia partido, havia panelinha. E Paulo disse, gente, esse é um momento muito santo, então vocês devem se lembrar. E como ele disse, examine cada um a si mesmo. No versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Temos que parar para pensar, né? Nesse momento você pensa, será que eu sou digno de compartilhar o corpo de Cristo? Será que eu sou digno de compartilhar o sangue de Jesus, não é? Então veja que, então no verso 18, né, Paulo diz o seguinte, olha, eu sei que a Santa Ceia foi feita para ser uma coisa em todos unidos. Aí vem o verso 18 e o verso 19 fala, é necessário que haja briga entre contendas, para que você separe e veja qual é a pessoa que está agindo certo e qual é que está agindo errado. Então a resposta aqui do verso 17 até o fim do capítulo se baseia no verso 20 e verso 21, que fala, quando vocês se reúnem para fazer a Santa Ceia, não é para comer a ceia do Senhor. Quando ele fala que está dizendo, não é para comer a ceia do Senhor, é como se fosse um almoço. Chega lá e come tudo de todo jeito. Aí o verso 21, porque cada um come a sua própria ceia, ou seja, cada um vai lá e faz o seu próprio prato e sem esperar pelos outros. Olha só, ia lá e as pessoas chegavam, atacavam a comida toda e nem deixavam pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, muitos nem ceiavam, outros estavam lá se embriagando, usavam vinho até alcoólico. Então o Paulo quer dizer o seguinte, olha, vocês estão comendo a Santa Ceia, fazendo a Santa Ceia de todo jeito. Tem o pão, tem um vinho na mesa, vocês comem pão como se estivesse comendo pão em casa, comem mundo de pão, bebem muitos copos de cálice de vinho e nem deixam para os outros. Isso é Santa Ceia? Não, não é. Porque a Santa Ceia, você pode ver do verso 23 ao verso 26 aqui de Coríntios, que quando Jesus fez,
ele fez dividindo para todo mundo. Todo mundo pegou um pedaço. Todo mundo ceiou igualmente. E vem aqui o povo de Coríntios e sai comendo meio mundo, aquela glutonaria toda. E Paulo diz, não, isso não está certo. Aí vem o verso 27, olha. Que vocês devem comer do pão indignamente. Quando Paulo quer dizer essa palavra aqui no verso 27, ele está dizendo o seguinte, olha, você examine, porque a Santa Ceia não foi feita só para pessoas santinhas, com um arelo na cabeça, para anjos, não. A Santa Ceia é para todo mundo. Mas veja antes, reflita na sua mente, no seu coração, qual é o seu pecado? Olha, eu pequei contra o Senhor, isso, vou pedir perdão, aí sim você participa da ceia do Senhor. Isso mesmo. Então, gente, é um momento muito importante, é um momento santificado, então nós temos que ter muita consciência em relação a isso. Primeiramente, se examinar, olhar como é que nós estamos tomando a Santa Ceia do Senhor, porque esse é um momento em que nós estamos lembrando do próprio Jesus, quando ele então vai participar agora do momento do Calvário. Então, os discípulos, eles tinham esse momento com Jesus. E um detalhe importante é que Jesus é quem partia o pão, distribuía para cada um e eles comiam todos juntos. E depois ele colocava o suco de uva puro, o vinho sem mistura, e também passava para cada um dos seus discípulos. Então, isso aconteceu que nós chamamos hoje da festa da Páscoa, ou festa dos pães asmos, tá bom? Então, atentemos para esse detalhe. As coisas para Deus, gente, não podem ser feitas de todo jeito. A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, e o povo de Corinto, de uma certa forma, estava relaxando em relação a isso, tá? No versículo 26, Paulo conclui dizendo: porque sempre que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, tá? Porque a gente não está participando de qualquer coisa, mas nós estamos participando sim do corpo de Cristo. No versículo 29 ele diz: pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Versículo 30: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Então Paulo está deixando claro que aquele que bebe do suco da uva, que representa o sangue de Cristo, que participa da Santa Ceia, se você fizer de maneira incorreta, ele está dizendo, você está assinalando sua própria condenação. Tem até uma parte que Jesus fala também nos evangelhos, que quão sério é você fazer as coisas para Deus. Um exemplo que ele deu é que quando você estiver magoado com o seu irmão, você não deve levar a sua oferta sem antes fazer as pazes com o seu irmão. Então está entendendo que o mais importante aqui é o caráter, é o coração transformado. É isso que Jesus deseja de mim e de você, que o nosso caráter seja transformado. E as coisas não podem ser feitas de todo jeito, tá? Se você quiser acompanhar melhor essa questão da Santa Ceia, você vai lá para os evangelhos, que lá vai estar tudo escrito de maneira bem esclarecida, onde está no livro de Mateus, exatamente no capítulo 26, no versículo 17 e 19. Também temos em Marcos, capítulo 14, e também em Lucas, no capítulo 22. Analise direitinho como era feita a Santa Ceia, esse momento tão importante na vida dos discípulos e, claro, que também na vida de Jesus. E esse momento também é levado para os nossos dias hoje. Você que faz parte de uma igreja, não importa a denominação, é realizada a Santa Ceia?
Nessa Santa Ceia que sua igreja realiza, é de forma bem ordenada, organizada? Cada um espera um pelo outro para tomar do pão? Cada um espera um pelo outro para tomar do suco da uva, que representa o sangue de Jesus? E mais um detalhe, que cada um também, será que lava os pés uns dos outros? Temos que analisar isso também, que a igreja deve ensinar essa lição de humildade, que antes de tomar o pão e o suco, deve sim os membros da igreja lavar os pés uns dos outros. A gente pode perceber que a Santa Ceia é algo tão magnífico, algo tão solene que deve ser feito pelas igrejas, porque aqui no verso mesmo, e Jesus também falou, façam isso sempre. Sempre quando? Uma vez por mês, todo dia, todo mês? É a igreja que decide, não é uma frequência todo mês, uma vez por mês, a igreja decide. Pode ser 5 vezes por mês, tudo bem, a igreja decide. Mas veja que a Santa Ceia é algo magnífico, porque é um momento solene, né? Então, veja, se sua igreja faz, se você já participou, sabe como é, e quando tem, não deixe. Se sua igreja está acontecendo, vá lá, faça a ceia do Senhor, porque é muito magnífico. Mas a gente não pode esquecer também da questão do lava-pés. A igreja adventista, ele faz isso. Então vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que eu estou com briga com algum irmão meu. Ele falou alguma coisa, a gente entrou em discussão e tal. Aí chega o dia da Santa Ceia. Aí eu vejo esse irmão e, irmão, deixa eu lavar o pé do Senhor. Aí eu vou lá, humildemente, me abaixo, lavo os pés dele, ele lava meus pés. Depois disso a gente faz uma oração de reconexão. Então eu falo, irmão, perdoe pelos meus pecados, eu fiz isso e isso com o Senhor, e ele vai e me pede perdão, a gente ora e a gente faz as pazes ali. Então isso é o que Paulo falou aqui no verso 27 e 28. Examine-se cada um de si mesmo. A Santa Ceia é para todos. A única questão que antes de você tomar a Santa Ceia, você vai lá, fecha seus olhos na igreja mesmo. Deus, eu pequei isso, isso e isso. Eu pensei errado, isso, isso e isso. Eu fiz errado, isso, isso e isso. Examine a si mesmo. Aí o verso fala, então coma do pão e beba do cálice. Não é aconselhável você fazer a ceia do Senhor estando em pecado. Você acabou de pecar, vai para a igreja, faz a ceia do Senhor e faz como se nada tivesse acontecido. Porque a ceia do Senhor, de acordo com o verso 26, é para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, ao fazer isso, você está refletindo para você mesmo e dizendo, Senhor, o Senhor veio e morreu por mim. E agora eu vou continuar fazendo a ceia do Senhor até que você venha. Então, a ceia do Senhor, quando você ora, quando você está em meditação, calmo, tranquilo, você ora a Deus, isso te dá um alívio, te dá um perdão, você se sente tão renovado espiritualmente. Então eu digo para a sua igreja, seja congregação, batista, assembleia, enfim, todos, vá à igreja e faça a ceia do Senhor. Nós estamos aqui atacando nenhuma igreja, nem falando mal, mas estamos apenas dizendo que todos nós sejamos um no Senhor. Isso mesmo. Então que haja sim essa cerimônia na igreja em relação à Santa Ceia do Senhor, tá? Nós vamos finalizar aqui o capítulo e a gente também já está chegando até o finalzinho do programa. Como passa rápido o nosso estudo, tá? Então nós paramos aqui no versículo 29, né? Pois quem bebe, come sem discernir do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então examine a si mesmo, se você realmente está apto para tomar a Santa Ceia ou não. No versículo 30 ele diz, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vos se reunirem, isso não resulte em condenação.
Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. E aqui ele finaliza o capítulo 11, tá? Isso me fez lembrar também, daquele episódio em que o povo estava no deserto querendo comida do Egito e queria comida, e que Deus foi lá e disse: olha, então vou comer, que vocês vão sair comida até pelos ouvidos. Para você ver que Deus não aprova a glutonaria, comer demais e ainda deixar os outros sem comer. E principalmente numa reunião, como se tratando da Santa Ceia, que é um momento tão solene. E a gente vê que Paulo também conclui dizendo no verso 33, achei interessante: quando vocês se reunirem para fazer a Santa Ceia, esperem pelos outros. Então vamos imaginar que aqui a igreja de Corinto tinha 20 pessoas, só chegou 10. Aí essas 10 já começam a ceiar, fazer a ceia do Senhor, enquanto os outros 10 estão vindo. Não, espera chegar aos 20, deixa lá paradinho. Quando chegar aos 20, tá todo mundo aqui, aí faz a ceia do Senhor, porque muitos estavam lá fazendo apressadamente. E verso 34, quando estiver com fome, come em casa. Ou seja, muitos iam para a ceia do Senhor com fome, em jejum. Chegava lá na ceia do Senhor, comia meio mundo de pedaços de pão, vários copos de vinho. Era para encher o bucho. Não, a ceia do Senhor é só um pedaço para representar, certo? Então Paulo está dando esse conselho. E quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, brigas. Então veja só como Paulo está o tempo todo aqui dando conselhos para que todos se unam em um só. Amém. Fica aqui então o capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós vamos ouvir agora um resumo especial sobre isso. E logo em seguida nós vamos ouvir mais uma mensagem musical para assim finalizarmos com uma oração. Então, não sai daí que a gente volta já. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Meus filhinhos, vou partir, já é quase hora. Pra onde vou, ninguém pode ir. Sentem-se à mesa. Eis aqui meu corpo, eis aqui meu sangue. Foi essa a razão que me trouxe aqui. Comei e bebei em memória de mim. Deixem-me lavar-lhes os pés. Somos todos servos. Esse é o sentido dessa caminhada. Eis aqui meu corpo, eis aqui meu sangue. Foi essa a razão que me trouxe aqui. Comei e bebei em memória. Eis aqui
me trouxe aqui. Comer e beber em memória. Eis aqui meu corpo, o meu corpo. Eis aqui meu sangue. Foi essa a razão que me trouxe aqui. Comer e beber em memória de mim. Muito obrigada pela sua audiência. Agradecemos a você e agradecemos também a Deus por essa oportunidade de estudar mais ainda a carta de amor que Ele deixou para nós, a Bíblia. Que Deus abençoe você, sua família. Que quando você realizar a Santa Ceia aí na sua igreja, lembre-se do sacrifício de Jesus pelo qual Ele fez por você. Mas acima de tudo, não esqueça de fazer um exame do seu próprio coração, na sua própria mente e suas atitudes. E acima de tudo, não esqueça que Jesus vai voltar. Que Jesus muito em breve virá buscar aqueles que foram fiéis a Ele. Que Deus abençoe você, toda a sua família. E estaremos de volta aqui no próximo programa, se assim Ele nos permitir. Um abraço e até lá! Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Queremos agradecer a você que está aqui conosco, a você que nos apoia. Quero agradecer imensamente pela dedicação, por estarmos juntos aqui ouvindo. Que Deus te abençoe ricamente. O nosso propósito é levar Jesus Cristo ao seu coração e à sua casa. E se você aceita Jesus nesse exato momento, ore comigo. Ore examinando o seu próprio corpo, a sua vida, e ore dizendo: Deus, muda a minha vida, seja feita a tua vontade para que eu seja uma pessoa mais obediente à tua palavra. Vamos juntos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo. Queremos nesse exato momento, Pai, orar examinando o nosso próprio corpo. Nos purifica, Pai, perdoa o nosso pecado, transforma o nosso ser e queremos estar mais perto do Senhor. Abençoe essa casa, essa família, essa pessoa que está orando comigo. Abençoe todas as autoridades dessa cidade para que trabalhem mais para glorificar o Senhor. Nesse momento, Pai, agradecemos imensamente por todas as bênçãos, pelo nome de Jesus. Amém.